18. O corpo energético e a ESP. Um corpo energético, um segundo corpo, um corpo sutil, sensível, que ligue quase imediatamente a uma mudança de pensamento ou de estado de espírito, ou as alterações do meio, é uma ideia recentíssima na biologia soviética. Tão recente que as ondas de choque ainda não se fizeram sentir em outras áreas da ciência. Mas a aura e o chamado corpo austral foram descarregados há muito tempo na província dos parapsicologistas e estes não tardaram a compreendê-los. O descobrimento de uma energia que circula pelo corpo, que não é sangue nem eletricidade, tem grandíssima importância para a parapsicologia, disseram-nos cientistas respeitados. Poderá proporcionar as pistas há tanto tempo esperadas para uma explicação sensata de uma infinidade de fatos supernormais, da rabdomancia à telepatia e à cura psíquica. Cura? À parte as feitiçairas que curam, sobretudo nas aldeias siberianas, a União Soviética possui alguns conhecidos e respeitados médiuns curadores, capazes, segundo se afirma, de curar todas as espécies de doenças pela imposição das mãos. Dois curadores muito conhecidos da cidade de Tbilisi, capital da República Soviética da Geórgia, são o camarada Kenshadze e o coronel Alexei Krivorotov. Krivorotov, que agora passou para a reserva, trabalhou por mais de 7 anos, como médium curador, com um filho, que é médico. Afiançam os soviéticos que ele tem êxito principalmente na cura de doenças das costas, radiculites, infecções e muitas moléstias do sistema nervoso. 89. A cura não é instantânea, mas exige cerca de um mês de tratamento. Depois de ter sido cuidadosamente examinado e diagnosticado pelo jovem Dr. Krivorotov, o paciente é colocado numa cadeira. O coronel posta-se atrás dele, com as mãos a uns 5 centímetros do seu corpo. Sem tocá-lo, passa as mãos em torno da cabeça, depois das costas. Os pacientes costumam dizer que sentem um grande calor irradiar-se das mãos do coronel, que nunca chegam a tocá-los. Quando um órgão interno está doente, os pacientes afirmam com frequência sentir um tremendo calor saindo do lugar, como se o órgão, dizem eles, estivesse sendo abafado. Krivorotov também sente o calor que emana do paciente e, assim, localiza com exatidão o foco da doença. Durante o tratamento, os pacientes asseguram que as mãos de Krivorotov lhes queimam o corpo. Os testes, contudo, não revelaram nenhuma alteração da temperatura cutânea do paciente nem de Krivorotov. Na realidade, as mãos do coronel eram frias ao toque. Muitos pacientes declararam que a sensação de queimadura persistia até 2 dias depois do tratamento, embora os testes médicos tornassem a mostrar que a temperatura se mantinha normal. Creio que a energia vem de alguma fonte externa, diz o coronel Krivorotov. Muitas vezes, enquanto está tratando dos seus pacientes, os observadores ouvem ruídos, como de pequenas explosões ou descargas, que parecem provir do espaço entre as suas mãos e o paciente. Há 3 anos, os cientistas soviéticos decidiram submeter Krivorotov a experiências utilizando o método da fotografia de Kirlian. Seguiu-se um longo mês de testes. Não se publicaram os resultados,
mas fomos inteiradas por uma fonte fidedigna de que as fotografias de alta frequência das mãos de Krivorotov durante o tratamento acusavam uma completa mudança nos padrões de energia provenientes da sua pele. Antes, durante e depois, as fotografias kirlianas mostravam características distintas. O brilho da emissão e a força dos clarões dependiam do estado de tensão ou descontração de Krivorotov. No momento em que parecia estar provocando uma sensação de intenso calor no paciente, o brilho total das suas mãos diminuía e numa areazinha se desenvolvia estreito canal de intenso brilho. Dir-se-ia que a energia que lhe saía das mãos podia ser focalizada como um feixe de laser. A técnica kirliana mostrava também variações na dor que os pacientes experimentavam. A dor forte correspondia a cores brilhantes e intensas, a diminuição dos fenômenos do Larusso traduzia-se por cores pastel. Valentina Kirlian foi a primeira pessoa a mostrar que a dor e o ferimento provocavam a emanação de uma cor nítida e brilhante do corpo. Um dia, falseou o pé no laboratório, caiu e torceu a perna. Não gritou por socorro. Ao invés disso, chamou o marido para ajudá-la a examinar a própria perna nos campos de alta frequência. E o casal viu cores inusitadamente vivas. Além da dor, emoções súbitas e fortes também produzem mudanças da cor e da luz que emanam do corpo. Quando uma pessoa está encolerizada ou cansada, o aparelho de Kirlian revela que uma luz mais forte se destaca do corpo num padrão distinto. Tais modificações da cor e da intensidade luminosa parecem afetar-nos o corpo físico. Afetariam outros seres vivos também. O Dr. Bernard Gred, da McGill University de Montreal, talvez tenha uma pista nesse sentido. Gred demonstrou exaustivamente que, se um médium curador segurar água num frasco selado e essa água, mais tarde, for despejada sobre sementes de cevada, as plantas crescerão mais do que as nascidas de sementes não tratadas pela mesma água. Mas e esta é a parte mais desconcertante: se pacientes psiquiátricos deprimidos segurarem os frascos de água, o desenvolvimento das sementes será retardado. Sugere o Dr. Gred que parece haver algum fator X, ou energia, que emana do corpo humano para influir no crescimento de plantas e animais. O estado de espírito da pessoa afeta essa energia e, no dizer de Gred, 305a. Mesma energia, até agora desconhecida, tem as mais amplas implicações para a ciência médica, desde a cura até os testes de laboratório. Talvez o que os Kirlians fotografam saindo da mão do curador e o aumento dos clarões brilhantes que eles veem em pessoas encolerizadas ou amedrontadas seja a energia X que o Dr. Gred descreveu. Os Kirlians fotografaram a energia brilhante que flui do curador para o paciente. E possível que o seu aparelho nos possa mostrar igualmente, com exatidão, a maneira pela qual a energia que se desprende das mãos de uma pessoa emocionalmente deprimida influi na água e nas plantas. Os trabalhos preliminares com a fotografia kirliana até agora parecem indicar que a cura psíquica envolve uma transferência de energia do corpo bioplasmático do curador para o corpo bioplasmático do paciente. As mudanças ocorridas nesse nível finalmente se refletem no corpo físico e, segundo se afirma, curam-no. Se
descobríssemos como funciona o corpo bioplasmático, talvez pudéssemos desenvolver novas formas de cura. Baseadas na equilibração das suas energias, possivelmente com íons negativos, pulsações eletromagnéticas ou campos magnéticos oscilantes. O diagnóstico médico também poderá receber grande impulso proporcionado pela fotografia kirliana. Uma série recente de experiências de diagnóstico com a técnica de Kirlian num sanatório de Sochi foi, segundo dizem, coroada de sucesso. Afirma-se que os médiums não operam as suas maravilhas apenas em seres vivos. Há pouco tempo, o Dr. Jacques Herrera, consultor de assuntos nucleares do governo belga, andou metido num trabalho com um curador que impunha as mãos sobre um pedaço de carne fresca. Esse tratamento parecia preservar a carne, que não se decompunha nem se deteriorava pelo espaço de um mês, embora não fosse refrigerada. 162 A responsável por isso era uma espécie de energia X. Seria, acaso, a mesma energia que os Kirlians haviam fotografado jorrando das mãos do coronel Krivorotov. Na URSS, o Dr. Pedro Kapitsa, filho do famoso físico que aperfeiçoou as bombas atômica e de hidrogênio da Ranchio, interessa-se pelo estudo desse fator X, mencionado pelo Dr. Herrera. Encontramos o Dr. Kapitsa em sua sala no Instituto de Problemas Físicos de Moscou. Ainda não iniciamos nenhuma experiência com esse fenômeno, disse-nos Kapitsa, mas estou muito interessado por esse tipo de pesquisa porque estamos começando a encontrar problemas dessa natureza em várias áreas de pesquisa científica por aqui. O estudo kirliano do corpo energético conduziu a fatos inesperados e promissores em outra forma de medicina, talvez ainda mais insólita para nós do que a cura psíquica. Os russos atulharam a nossa bagagem de livros sobre acupuntura, sistema chinês de medicina que tem séculos de existência e realiza curas com agulhas. É importante, é o que há de mais recente na pesquisa da ESP, disseram-nos os russos. Talvez se tratasse de uma grande revolução, mas a única resposta que obtiveram de nós foram os nossos olhares atônitos. Não sabíamos da medicina chinesa mais do que o nome, que, aliás, demorou para acudir-nos à lembrança. Enquanto os russos forcejavam virilmente por dizer-nos em inglês. Há uma conexão importante entre os buracos chineses e a ESP. Parece existir, no domínio da aura, do corpo energético e talvez da telepatia, uma conexão entre a acupuntura e a ESP. É uma estranha história. Os pedaços desse fantástico quebra-cabeça começaram a ajustar-se na década de 1950. O corpo energético e a acupuntura. O Dr. Mikhail Kuzmitgaikin, cirurgião de Leningrado, olhava intensamente para as miríades de desenhos de luzes que se despegavam da mão de Kirlian e da sua sob o impacto dos campos de alta frequência. O Dr. Gaikin lira um artigo sobre os Kirlians na Gazeta Literária em 1953. Qualquer coisa na fotografia que acompanhava o artigo fez uma ideia pulsar-lhe no cérebro. Determinou fazer a longa viagem a Krasnodar, a sudeste da Crimeia. Os Kirlians mostraram a Gaikin fotografias do corpo de um homem que parecia ir num carnaval de luzes. A
Seguir, no campo de alta frequência, Gaikin assistiu a um espetáculo inacreditável de fogos de artifício em suas próprias mãos. Grandes canais de relâmpagos roxos cintilavam, turbulentos. Havia luzes silenciosas vermelho, amareladas e azuis, que se diriam estrelas anãs. Parecia haver depressões em forma de crateras das quais não irrompia a lava ardente, mas um resplendor como de luzes árticas. Dir-se-ia que algumas dessas luzes se projetavam no espaço. De onde vem essa caravana de luzes? Para onde vai? Perguntou Kirlian a Gaikin. Porque as luzes vermelho-amareladas e as luzes azuis são sempre parelhas. E porque têm tamanhos diferentes? Porque os grandes clarões são roxos. Esse colorido panorama de luzes deve obedecer a alguma lei. Talvez os mistérios da natureza viva estejam codificados nas cores dessas luzes. Gaikin pôs-se a matutar. Seriam os clarões eletricidade dos nervos. Mas a sua localização não correspondia às terminações nervosas da pele. De mais a mais, os mesmos clarões eram emitidos pelas plantas e as plantas não possuem sistema nervoso. Não parecia haver diferença entre as células que brilhavam e as que não brilhavam. Os desenhos de luzes que ele viu no corpo humano recordaram-lhe uma coisa com que topara na China. Como cirurgião-chefe na frente de Zabaikal em 1945, o Dr. Gaikin vira médicos chineses curar moléstias que sempre reputara incuráveis: artrite reumatoide, epilepsia, tipos de surdez. Os médicos usavam a antiga forma chinesa de medicina, a acupuntura. Em seu livro Hiroshima, John Heer se refere que a acupuntura cura até os efeitos da radiação nuclear. Como funciona ela? Perguntou Gaikin aos chineses. Uma energia que denominamos força vital, ou energia vital, circula pelo corpo seguindo caminhos específicos, disseram-lhe os chineses. Essa energia vital pode ser extraída de 700 pontos da pele, assinalados há milhares de anos. Os chineses inseriam finas agulhas nesses pontos para corrigir desequilíbrios no fluxo da suposta energia primária e, assim, aparentemente, curavam a moléstia. Veja bem, acentuaram eles, estes 700 pontos da pele estão em comunicação com órgãos situados profundamente no corpo e com todo o estado mental e fisiológico da pessoa. A mudança do fluxo de energia nesses pontos muda a energia vital nas profundezas do corpo. A dissecção não revelava traços dos caminhos da chamada energia vital. Aquilo não tinha sentido para Gaikin, que estudará a medicina ocidental. Mas uma coisa tinha sentido. Os pacientes melhoravam. Ele estudou a acupuntura, experimentou-a e viu que dava certo. Nos últimos 20 anos, milhares de médicos soviéticos e europeus experimentaram a acupuntura e estão-na empregando atualmente. Na minúscula salinha dos Kirlians, enquanto olhava para as fotografias de um ser humano submetido aos campos de alta frequência, Gaikin teve a impressão de que o seu palpite valera a pena. Os lugares em que as luzes mais brilhavam pareciam corresponder aos pontos de acupuntura que os chineses haviam assinalado em priscas iras. Gaikin sentia-se emocionado. Era até possível que o descobrimento de Kirlian proporcionasse a primeira
confirmação científica desse sistema de medicina que tinha 5.000 anos de existência. Talvez houvesse também uma relação entre os canais de luz transbordante vistos pelos Kirlians e os caminhos da energia vital descritos pelos chineses de outrora. Os Kirlians também estavam intrigados com as suas ideias insólitas sobre a natureza do corpo humano. A medicina chinesa talvez conduzisse à teoria global de que eles precisavam para reunir num bloco as suas muitas e aparentemente desconexas descobertas. Os Kirlians aprenderam muita coisa sobre acupuntura. E nós também. Veja o apêndice A9. Depois de compulsar obras russas, francesas e britânicas sobre o assunto, começamos a compreender melhor por que os nossos amigos russos se achavam tão excitados com a acupuntura, e por que supunham poder, através dela, chegar a uma compreensão mais perfeita do descobrimento kirliano e de certos fatos psíquicos. Poderá a acupuntura, por exemplo, explicar as diferentes cores dos clarões que eles veem saindo de uma coisa viva? No dizer dos chineses, o corpo do homem tem duas espécies de energia, a elétrica e a vital. A energia vital não é eletricidade, mas comporta-se como se o fosse. À semelhança da eletricidade, ela adquire polaridade positiva e negativa. Será isto uma pista para as duas cores básicas, o azul e o amarelo avermelhado, que apareciam nas coisas vivas fotografadas pelos Kirlians. Consoante a opinião de alguns russos, a acupuntura ajudará a revelar o significado médico das fotografias dos Kirlians com maior precisão do que o estudo geral da aura. Sustenta a medicina chinesa que os pontos da pele estão ligados, por meio dos caminhos da energia vital, aos órgãos internos. Um ponto, por exemplo, na parte interna da ponta do dedo mínimo da mão direita fica no caminho da energia que conduz ao coração. Esses pontos parecem manifestar-se nas fotografias de Kirlian como clarões de luz brilhante. Se a intensidade, a cor e a localização dos clarões puderem ser interpretadas, os médicos terão uma janela que lhes permitirá conhecer o estado de órgãos internos profundamente situados, como o pâncreas ou o cérebro, e muitas vezes difíceis de diagnosticar. De todos os estranhos fenômenos que encontraram com o seu dispositivo de alta frequência, o que mais impressionou os Kirlians foi a capacidade de ver a moléstia antes do tempo. Aqui estava alguma coisa que os adeptos da acupuntura pareciam conhecer a fundo. Há até um velho aforismo na medicina chinesa: o médico superior cura antes que a doença se manifeste. O médico inferior só pode tratar da doença que não pôde prevenir. Acreditam os chineses que a ciência curativa mais elevada lida com esse nível invisível de energia. Através da leitura das pulsações, um facultativo experimentado determina se existe algum desequilíbrio no corpo equivalente de energia aquilata as possibilidades de desarranjo num órgão muito antes que esse desequilíbrio de energia se traduza num fato físico. A seguir, tenta reequilibrar o fluxo de energia e impedir a doença iminente. Na antiga China, as pessoas inscritas nos programas oficiais de atendimento médico ao povo pagavam ao médico de acupuntura para que este os impedisse de ficar doentes. Se adoecessem, era o médico quem lhes pagava.
As fotografias kirlianas associadas ao conhecimento da acupuntura talvez conduzam a uma nova perspectiva tocante a algumas espécies de precognição. Todo órgão do corpo, segundo a teoria da acupuntura, comunica o seu estado à pele, através dos caminhos da energia em forma de padrões energéticos. Um clarividente pode olhar para nós e profetizar: você ficará tuberculoso daqui a 2 anos. Em lugar de dar uma espiada no futuro, o profeta se inteira de problemas já existentes em nosso corpo energético ou os vê refletidos nas mudanças de cor da nossa aura. 404. Até agora, vindas da ala esquerda, as ideias da acupuntura pareciam concordar com o que os kirlians haviam observado experimentalmente. Era estranho. E os paralelismos iam mais longe ainda. Os kirlians haviam descoberto que as emoções, os estados de espírito e os pensamentos têm um efeito drástico sobre as nossas fotografias energéticas. Eles ficaram sabendo que, na medicina chinesa, somos sempre encarados como um todo conceito que inclui o corpo, a mente e o meio. Dizem os chineses que tanto os estados mentais habituais quanto os repentinos estados de espírito se refletem na energia vital. De acordo com eles, essa energia liga a mente ao corpo físico. Tal é o modus operandi das doenças psicossomáticas, o meio pelo qual a mente afeta o corpo. Um estado mental negativo de depressão atua sobre a energia vital como uma substância tóxica e se acabará manifestando em forma de doença. Inversamente, uma disfunção do corpo pode causar uma enfermidade mental. A correção do desequilíbrio da energia vital no corpo corrige o estado da mente. Por esse motivo, a acupuntura passou a ser um auxiliar da psicoterapia na União Soviética. 246. Algo mais do que simples estados de espírito deve ter provocado as mudanças registradas nas luzes que emanavam das mãos dos kirlians. Creem os adeptos da acupuntura que a energia vital no corpo liga o homem ao cosmo. Ocorrendo uma mudança no universo e no meio, produz-se uma ressonância na energia vital do corpo humano, a qual, por seu turno, afeta o corpo físico. Dessa maneira, o corpo se ajusta às mudanças que acontecem à sua volta. A energia vital, dizem os chineses, sofre a influência de uma porção de coisas, das estações, dos ciclos da lua, das marés, das tempestades, dos ventos fortes e até dos níveis de ruído. Afirma-se que uma doença e o seu tratamento podem ser afetados por qualquer uma dessas mudanças ocorridas no meio. Finalmente, a Universidade do Cazaquistão asseverou que o corpo bioplasmático é afetado por mudanças na atmosfera. Exatamente como o predizia a teoria da acupuntura. 60. Graças ao alerta Dr. Gaikin, o improvável aconteceu e a acupuntura e a fotografia kirliana passaram a andar juntas. Primeiro que tudo, a combinação acarretou um progresso memorável na espécie de medicina usada por milhões de pessoas em todo o mundo. Um dos grandes problemas da acupuntura sempre foi a exata localização dos minúsculos, menos de 1 milímetro de extensão, pontos de tratamento da pele. Depois de estudar o
Processo Kirliano. O Dr. Gaikin e o engenheiro Vladislav Mikhalevsky de Leningrado inventaram um dispositivo eletrônico que localiza os pontos de acupuntura com uma precisão de 1/10 de milímetro. Chama-se Tobiscópio 27. A Rússia apregou essa invenção. O governo soviético exibiu-a na Expo 67 de Montreal, ao mesmo tempo que fazia alarde de outros progressos da ciência soviética, como a espaçonave Vostok e o quebra-gelo atômico. Lenin. Os soviéticos encaram com seriedade a acupuntura. Veja o apêndice. Estudam-na em institutos de projeção, como o Instituto Médico Gorky e o Instituto Kirov de Medicina de Guerra em Leningrado. Os seus cientistas reuniram grande quantidade de dados experimentais, mostraram que, seja qual for a natureza dessa energia, ela não viaja sobre a pele, mas segue um caminho interno profundo. A acupuntura foi desenvolvida, modernizada, combinada com os EEGs, os eletrocardiogramas, etc., na URSS e na Europa. Os seus adeptos não somente utilizam agulhas para estimular os pontos da pele, mas também empregam a eletricidade estática, o som, a cortisona e o creme das glândulas suprarrenais em massagens. 17, 246-244. Iluminada pela fotografia kirliana, a acupuntura pode levar a novas formas de tratamento médico, mas existe uma implicação mais ampla, e talvez mais benéfica, nesse acasalamento do antigo com o moderno, uma visão mais unificada do homem, uma visão do ser humano ligado ao cosmo, uma visão do homem consciente, através do seu corpo secundário ou bioplasmático, das mudanças que se verificam nos planetas, no meio e no tempo, bem como das doenças, dos estados de espírito e dos pensamentos dos outros, e queria tudo isso, uma visão do homem como parte integrante e engrenada da vida na Terra e no universo. Com os seus pontos assinalados, a acupuntura também propiciou um método plenamente desenvolvido para descobrir exatamente como o corpo bioplasmático reagia a todas as mudanças à sua volta. Os parapsicologistas agarraram-se à possibilidade e assim nasceu a ideia singular da acupuntura como instrumento de pesquisa da ESP. A acupuntura, a telepatia e o corpo bioplasmático. Seja ela o que for, a telepatia, onda física ou coisa imaterial, quando nos atinge, precisa estimular-nos fisicamente para que possamos receber a mensagem ou ver a visão. Nos Estados Unidos, os anos de pesquisa de Douglas Dean no Newark College of Engineering mostraram que, ao chegar-nos a mensagem telepática de alguém, modifica-se o volume do sangue em nosso corpo. A nossa mente consciente não tem percepção disso. Mas um pletismógrafo, que revela as alterações do volume sanguíneo no polegar, mede com precisão a mudança. 266-268. No Rosary Hill College de Buffalo, Nova York, a irmã doutora Justa Smith descobriu, depois de complicadíssimas pesquisas científicas, que o SAI pode afetar até as enzimas 399. As mais recentes pesquisas russas em Leningrado tinham demonstrado, ao que se dizia, que as alterações verificadas nas ondas cerebrais coincidem com o momento em que a telepatia atinge o corpo. Não precisamos estar necessariamente conscientes dessa mudança.
15152 pesquisas realizadas em seres humanos com o polígrafo, detector de mentiras, também fornecem indicações do momento exato em que a ESP atinge o corpo, embora o conhecimento desse fato também possa não ser consciente. 340. Tudo faz crer que a telepatia tem relação com o corpo inteiro. A ESP parece penetrar todos os níveis da atividade física corpórea. Há alguns anos, a Sra. Garre afirmou que o corpo energético, ou duplo humano, é o meio da projeção telepática e clarividente. Teria ela razão? Poderia o meio ser a mensagem? Os soviéticos puseram-se a conjecturar se o corpo energético capta primeiro a mensagem telepática e depois a reflete em nosso corpo físico. Eles precisavam de uma forma de medir claramente o efeito, se é que havia algum, da telepatia sobre a energia bioplasmática. Não podiam valer-se da fotografia kirliana. É perigoso colocar o corpo inteiro em campos de alta frequência durante um lapso qualquer de tempo. Em vez disso, voltaram-se para o antigo caminho da energia bioplasmática, ou vital. A acupuntura pousava no mundo da eletrônica. Um físico jovem e empreendedor, Vitor Adamenko, inventou uma versão melhorada do tobiscópio a fim de localizar os pontos de acupuntura. Em seguida, inventou um novo aparelho, a CCP, a condutividade dos canais dos pontos de acupuntura. Veja o capítulo 12. A explicação cabal do como e do porquê funciona a CCPA é complicada. Em palavras mais simples, ela utiliza uma combinação estratégica de pontos de acupuntura para medir as mudanças da energia bioplasmática do corpo. As variações energéticas podem ser registradas num gráfico e a intensidade da reação exposta numa escala numérica. 173. Manusearmos alguns dados a respeito e uma fonte digna de todo o crédito nos forneceu o seguinte relato. Uma turma de pesquisadores de Moscou decidiu usar a CCPA em experiências de ESP. Ligou as máquinas grupo de controle e um grupo experimental de voluntários. Em seguida, os voluntários foram hipnotizados. Médico, numa sala distante do mesmo instituto, tentou mandar sugestões telepáticas a voluntários específicos. À medida que o seu pensamento pulsava, os cientistas observavam atentamente os gráficos da CCPA. Viram, assombrados, que as agulhas oscilavam para a frente e para trás sobre a escala numérica à proporção que variava a intensidade das ordens mentais do médico. A telepatia estava influindo na energia bioplasmática dos corpos dos pacientes. Tudo indica que a telepatia é captada pela energia bioplasmática. O grande salto de imaginação dos cientistas fora recompensado. Os antigos cânones da acupuntura os haviam conduzido a um novo modo de registrar a telepatia. Dar-se-ia, porventura, que a mensagem de ESP se dirigisse primeiro ao corpo bioplasmático e depois ao corpo físico. Poderiam os cientistas assinalar o caminho preciso dos diferentes pensamentos nos mapas de acupuntura do corpo. Terão pensamentos diferentes, intensidades diferentes. Estas são algumas das perguntas que se impuseram aos pesquisadores russos.
Os jovens cientistas já coligiram provas objetivas, científicas, de que o corpo bioplasmático tem conexão muito íntima com uma infinidade de fatos psíquicos não explicados. Pontos que nos tornam médiuns. Poderemos tornar-nos médiuns por meio da acupuntura. Alguns cientistas comunistas acham que sim. Os médiuns afirmam que podemos expandir a nossa consciência através do corpo energético humano. Os indícios parecem sugerir que, muitas vezes, a informação telepática é captada pelos nossos corpos, mas nunca atinge nossa percepção consciente. Pela estimulação de certos centros do corpo com drogas ou exercícios, talvez seja possível tornar consciente a ESP que se aproxima. A filosofia indiana, assim como inúmeros clarividentes, sustenta que a força psíquica funciona através de certas glândulas, sobretudo a hipófise e a epífise. Cientistas que encontramos na Tchecoslováquia e na Rússia acreditam que, visto poderem os pontos específicos de acupuntura comandar o fluxo de energia bioplasmática que passa pelos órgãos e pelo cérebro, a força psíquica talvez possa ser estimulada com o emprego da acupuntura. E nos mostraram diversas fotografias em que se detalhavam pontos de acupuntura no braço. Estimulando esses pontos com agulhas, pode-se intensificar a capacidade psíquica de uma pessoa. Disseram eles. Mas não tentem fazê-lo se não tiverem um acupunturista experimentado. A aura, o corpo energético e as plantas. O processo kirliano produziu algumas fotografias muito estranhas de plantas. Luzes multicoloridas brilham em torno das plantas como uma luminosa cota de armas que identificasse cada espécie. Nas fotografias kirlianas, todavia, podemos ver também alguma coisa invisível para todos, exceto para o olho psíquico, raios de energia que fazem girar bolas de luz destacadas de uma planta e precipitadas no espaço. Utilizando o método kirliano, os cientistas fotografaram um caule de lilás com duas borbulhas. Na primeira fotografia viram plumas de luz que saíam das borbulhas e espiguetas luminosas formando uma coroa. Em seguida, cortaram cada borbulha pela metade. As espigas radiantes continuaram aparecendo, mais claras ainda. Os cientistas cortaram completamente as borbulhas. E viram grandes feixes de energia partir da ponta do caule, saídos de caminhos específicos. O caule da planta brilhava como um pistolão. E havia outro mistério. De tempos a tempos, bolinhas eram disparadas em direções diferentes e logo desapareciam no espaço. O trabalho dos kirlians com as plantas mexeu com alguns cientistas soviéticos e os levou a investigar de novo a famosa descoberta de radiações da matéria viva feita na década de 1930 pelo conhecido russo, Dr. Alexandre Gurvitch. 306, veja o apêndice A, 8. Familiarizados com as fotografias de plantas tiradas pelos kirlians, os soviéticos que conhecemos se mostravam interessadíssimos por outra espécie de trabalho com plantas. Insistiram conosco, de todas as maneiras, para que lhes fornecêssemos detalhes do surpreendente trabalho de Clive Baxter, que causou sensação na América do Norte. Dono da Escola Baxter de Detecção de Mentiras de Nova York, e reconhecido perito em polígrafos,
Baxter anunciou, em 1968, que as plantas têm emoções, memória e ESP. No decorrer de vários anos de cuidadosas pesquisas, descobriu que as plantas acusam uma reação mensurável num detector de mentiras quando qualquer coisa viva morre em sua presença. As plantas parecem reconhecer os próprios donos e responder a pensamentos e emoções de pessoas à sua volta. Diz Baxter, isso talvez indique a existência de uma percepção primária ou consciência em todas as células vivas. 269-270. Será a energia que jorra das plantas nas fotografias kirlianas o meio vegetal de percepção? Será o corpo bioplasmático das plantas que rige a morte de coisas vivas ao seu redor? A senhora Garrett, que visitou o laboratório de Baxter, observou-nos. Posso dizer como uma planta está reagindo pelas mudanças da sua orla ou aura, exatamente como vejo as horas que envolvem as pessoas. É possível que, um dia, quando se fizerem pesquisas sobre o corpo energético das plantas com o aparelho de Kirlian, se descubra a explicação do impacto altamente pesquisado que o PK, o pensamento, a oração e a música parecem exercer sobre as plantas. Uma janela aberta para o desconhecido. O homem é muito mais que uma máquina. Disseram-nos com unção os cientistas soviéticos, e a fotografia kirliana demonstra que possuímos mais dimensões do que supunhamos. Zero fato brilhante da existência do corpo energético é um descobrimento que envia investigadores em todas as direções, investigadores destinados a estabelecer algumas ideias novas sobre nós mesmos. O corpo bioplasmático que, segundo se supõe, todos possuímos, rige ao pensamento, à emoção, ao som, à luz, à cor, aos campos magnéticos, a qualquer mudança sutil do meio, desde a relva que pisamos até os planetas, que raras vezes notamos. Um novo ponto de vista sobre a astrologia. Sobre os biorritmos. Sim, mas talvez haja também implicações para a medicina, a psiquiatria, e até para a sociologia e a filosofia. Aqui está o mundo quase inexplorado da nossa sutil interação com todos e com tudo, o mundo do plasma, do mudável tecido do universo, que liga todos a todos, e nós, no dizer dos russos, fazemos parte do tecido. O descobrimento kirliano tem implicações globais para as coisas psíquicas também. Com ele talvez se demonstre que a cura psíquica do corpo e da mente é uma questão de equilíbrio das energias do corpo bioplasmático. Depois de compreendida, essa espécie de cura poderia ser feita com precisão e não da maneira precária como hoje se faz. Se a telepatia se move em nosso corpo bioplasmático, pode tornar-se compreensível a razão por que a ESP parece ser captada por todo o nosso corpo físico, porque o sangue e as ondas do cérebro reagem à telepatia, quer estejamos recebendo uma mensagem consciente, quer não a estejamos recebendo. Além disso, existe a visão sem olhos e a rabdomancia. Até agora, ninguém conseguiu explicar por que a varinha hidroscópica se inclina onde a água debaixo da terra e os dedos são capazes de conhecer as cores. Talvez o corpo bioplasmático seja o elo que falta e que nos conduzirá à explicação dessas e outras capacidades inusitadas. Como o PK de Nelia Mikhailova
Veja o apêndice A, 4. O efeito kirliano e a descoberta de um corpo energético pelos biofísicos soviéticos também proporcionam uma confirmação independente da extensa pesquisa sobre a existência de um corpo equivalente, feita nos laboratórios Delaware, em Oxford, na Inglaterra. A pesquisa pioneira de George Delaware no campo do biomagnetismo tem sido ignorada no Ocidente, mas os comunistas demonstraram considerável interesse por ela. E até mandaram um cientista soviético visitar o laboratório Delaware há vários anos. A obra de George e Marjorie Delaware tem vastas implicações para a parapsicologia e para a compreensão da força misteriosa que permite a percepção à distância por qualquer célula viva. 289-293. Os cientistas que examinaram a fotografia kirliana gozam de alto conceito no mundo das ciências puras na Rússia e, em sua maioria, não tem conexão alguma com a parapsicologia. Uma grande universidade publicou circunstanciados relatos científicos delineando o corpo bioplasmático. Preciso que haja novas pesquisas dentro e fora da Rússia para que possamos dizer, definitivamente, que os cientistas soviéticos interpretaram com exatidão as belas fotografias dos Kirlians. Entretanto, o descobrimento de Kirlian promete dar-nos algumas respostas há muito esperadas e produzir uma nova geração de perguntas. É fantástico, é um mundo de fogo. É, o que é mais extraordinário, faz parte de todo ser humano. Como disse Semyon Kirlian, isto é um começo e não é pouco.